Eu gostaria de falar acerca de um tema baseado no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 5, cujo tema é o que Deus espera do seu povo. Diz assim a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo de número 5, verso 1 a seguir. Diz assim: Agora eu cantarei para o meu bem-amado uma canção relacionada ao meu amado e sua vinha. Meu amado tem uma vinha em uma colina muito frutífera. Esta colina ele cercou, juntou e removeu as pedras daquele lugar e a plantou com a mais escolhida das videiras. E construiu uma torre no meio da colina, e também edificou ali um lagar. E observou que deveria produzir uvas, e produziu uvas bravas. E agora, ó habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julgai, eu rogo, entre mim e minha vinha. O que poderia ter sido feito a mais pela minha vinha, que eu não tenha feito por ela? Por que razão, quando eu olhei e ela deveria produzir uvas, ela produziu uvas bravas? Agora, pois, eu vos contarei o que farei à minha vinha. Eu removerei a sebe daquele lugar e será devorada, e derrubarei o muro dali e ela será pisoteada. E eu a devastarei, não será podada nem capinada, porém brotarão arbustos com espinhos e espinheiros. Eu também darei ordem às nuvens para que não chovam sobre ela. Amém. Meus queridos, nós temos aqui uma parábola. Uma parábola, ela é uma narrativa, ela é uma ilustração que não possui nome de personagens. Porque ela é uma ilustração onde se utiliza de figuras, de elementos para esclarecer, para dar um melhor entendimento daquilo que se quer transmitir. Através de ilustrações, através de figuras, para uma melhor compreensão. Então, isto é uma parábola. E nós encontramos aqui nessa parábola, vou citar aqui algumas figuras aqui, alguns elementos ilustrativos que compõem essa parábola. Nós temos aqui falando de um cântico para o meu bem-amado. Então nós temos aqui o bem-amado, um cântico para o meu bem-amado, relacionado à sua vinha. Então nós encontramos o segundo elemento aqui, a vinha. Nós encontramos aqui também acerca de um espaço, de um terreno, uma colina muito frutífera. Então diz respeito a um local. Então nós encontramos aqui o terceiro elemento, que é o local. Então nós encontramos aqui a figura do amado e também a figura, né, de um espaço onde foi plantado uma vinha. Então nós encontramos aqui esses elementos. Encontramos também aqui falando sobre uvas bravas e uvas boas. Nós encontramos aqui no verso de número 2,
fala de todo o cuidado que se teve para preparar aquele local, aquele espaço, aonde seria plantado ali uma vinha. Foi colocado também uma torre no meio também da colina, daquele espaço onde seria plantado a vinha. E também havia um lagar também, um lagar onde também se prensa a uva. Então nós encontramos aí todos esses elementos nessa parábola: o amado, o território, o espaço onde seria plantado a vinha propriamente dita aqui na parábola, a torre, as uvas, os frutos que seriam as uvas. Encontramos aqui as uvas bravas e as uvas boas. Então, agora nós vamos para o que Deus ele quer nos transmitir através dessa parábola. O que ele quer nos falar conosco, com todos nós. O que Deus, por isso que eu extraí aqui dessa passagem, o que Deus ele espera de nós, o que Deus quer de nós, de todos, o que Deus espera. Então aqui, vamos para o significado. O amado aqui da parábola, ele se refere a Deus. E aqui o espaço, a colina, o local, o território aonde foi plantado a vinha, diz respeito a Israel, a nação de Israel. Segundo a Bíblia, é a terra que mana leite e mel, a terra da promessa, a terra fértil, a boa terra, a terra que mana leite e mel. Porque Deus ele prepara o melhor para o seu povo. Deus concede o melhor. Deus nos dá o melhor. Em todos os aspectos, em todas as áreas, Deus ele sempre tem o melhor para nós. O grande problema é que nós fazemos as escolhas erradas. E muitas vezes achamos que, como diz a palavra, há caminhos para o homem que parece ser bom, que parece ser uma boa escolha, que parece ser caminhos de vida, mas o fim dele é a morte. Então, isso prova que nós muitas vezes sofremos penalidades, consequências por causa da nossa escolha. Mas quando nós colocamos Deus na frente, quando pedimos para Deus que Ele nos guie, que Ele nos oriente, que Ele esteja na frente das nossas decisões, dos nossos planos e projetos, então Deus, quando nós se rendemos a Ele e nos entregamos a Ele, ou melhor, entregamos a Deus a nossa vida, o domínio, a direção da nossa vida, o controle da nossa vida. Quando Ele passa a controlar a nossa vida, então Deus ele vai nos dirigir na decisão certa, na escolha certa, no caminho certo, que esse é o caminho da obediência. Então, ele traz consigo o melhor de Deus, porque Deus tem o melhor para nós. Deus tem o melhor para o seu povo. Então, Deus aqui introduziu o seu povo. A vinha aqui se refere ao povo de Deus, os hebreus, a nação de Israel. É a vinha do Senhor nosso Deus. Então Deus concedeu a seu povo Israel o melhor da terra, que é a terra de Canaã, a terra que mana leite e mel. E Deus concedeu para o seu povo aquela terra. E Deus, antes que o seu povo entrasse naquela terra, Deus, através do seu servo Moisés, através de Josué, deu advertências, deu conselhos ao povo de Israel com relação às práticas, aquilo que se praticava ali na terra de Canaã, para que eles não entrassem ali e não se contaminassem
com os cultos pagãos, com as idolatrias e as práticas pagãs que ali existiam, e tantas outras coisas abomináveis a Deus. Então Deus, através de Moisés, através de Josué, orientou o seu povo com relação àquela terra, com relação a Canaã, a terra da promessa, terra que mana leite e mel, terra boa, terra fértil. Então ali está. Então aqui na parábola, a vinha aqui é Israel, a colina, o local que foi tratado, que foi preparado, que foi arado, que foi adubado, e que ali foi plantado a vinha, diz respeito à nação de Israel e ao povo de Deus, ao povo israelita. Agora, o tema que eu extraí aqui foi o seguinte: o que Deus esperava do seu povo Israel? O que vocês acham que Deus esperava do seu povo? Por isso que eu, como problema de pesquisa, eu coloquei aqui essa pergunta, essa interrogação: o que Deus espera do seu povo? Nós encontramos aqui no versículo de número 2, no finalzinho do versículo de número 2, você pode conferir aí na sua Bíblia, no livro do profeta Isaías, capítulo 5, e o versículo 2, o finalzinho do versículo, diz assim: e observou que deveria produzir uvas, e produziu uvas bravas. Em outras traduções, diz assim, que Deus esperou que a sua vinha produzisse uvas boas, porém, ela deu uvas bravas. Então, nós podemos ver aí que Deus espera alguma coisa de nós. Deus esperava os frutos do seu povo. E o que vem a ser as uvas boas e as uvas bravas? O que vem a ser? Será que diz respeito às obras? Será que diz respeito a conquistas? As uvas, aqui nessa parábola, as uvas boas, se refere à retidão, à prática da retidão, do juízo e da justiça. Deus esperava que o seu povo fosse obediente, que o seu povo praticasse justiça, que andasse na retidão. Então, nessas duas palavrinhas, justiça e retidão, resume todo o caráter que Deus realmente queria que estivesse estampado na vida do seu povo, que eles praticassem a justiça e a retidão. Porque esses são os frutos que Deus espera de nós, que Deus esperava do povo de Israel e que Deus espera de mim e de você. A prática da justiça e da retidão. E essa prática da justiça, da retidão, isso aí implica, nos nossos dias de hoje, isso implica a aceitação de Cristo, de Jesus, como nosso único e suficiente Salvador de nossas almas. Na oração sacerdotal de Jesus, lá no livro do Evangelho de João, capítulo 17, Jesus ele define a salvação. Ele, na oração, ele diz ao Pai que a vida eterna é esta, que creiam em Ti, ó Pai, como o único Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, e no Seu Filho Jesus, a quem Tu enviaste. Então isso faz parte da justiça. Então o que Deus espera de nós hoje, de todos os homens, em toda parte desse mundo, Deus espera o quê? Deus espera que os homens aceitem a justiça de Deus, que é Jesus. Jesus é a justiça de Deus. E a salvação, a vida eterna é essa, que creiamos em Deus Pai, como Criador do céu e da terra, e no seu Filho Jesus, que veio a este mundo, trazendo consigo o ministério da reconciliação,
reconciliando o homem com Deus, através da fé nele. E ele pagou o preço pela nossa salvação, dando a sua vida na cruz do Calvário por mim e por você, e por todos os homens. Esta é a justiça de Deus. Então o que Deus esperava de Israel lá em Canaã, naquele tempo, é que o povo ali obedecesse às suas leis, que o povo obedecesse à sua palavra. E essa obediência Deus resume aqui em duas palavrinhas: justiça e retidão. É isso que Deus esperava do seu povo. Mas as uvas bravas é o oposto, é o contrário. E realmente o Deus esperava do seu povo que eles fossem obedientes, e eles foram rebeldes e desobedientes. Em vez de praticar a justiça, praticaram a injustiça. Em vez de praticar a retidão, andaram segundo a vaidade dos seus corações, praticando coisas abomináveis a Deus. Se contaminaram com o povo daquela terra. Adoraram outros deuses, que eu não vou detalhar aqui. Aí, vejam bem, e Deus agora, no versículo 4 de Isaías, aliás, no capítulo 5 e no versículo 4 de Isaías, aqui é Deus falando, dizendo assim: o que poderia eu ter sido feito a mais pela minha vinha, que eu não tenha feito por ela? Olha só, Deus falando com o seu povo. Deus falando em outras traduções, Deus fala assim, diz assim: ó moradores de Jerusalém, ó habitantes de Jerusalém, que é a vinha. Eu estava falando com a sua vinha. Ó habitantes de Jerusalém, julgai-me, analise e veja e me diga o que eu não tenha feito para o meu povo. Diga alguma coisa que eu não tenha feito para o meu povo. E nessa tradução Deus fala: o que eu deveria ter feito a mais do que eu já tenho feito para o meu povo. Aí você pode me dizer assim: mas o que Deus fez para o seu povo? Aí eu anotei aqui, acerca do cuidado de Deus, que está no livro de Salmos. Grave bem aí, Salmos 78. E eu coloquei aqui alguns versos, né? O verso 13, o verso 14, o verso 15, o verso 24, 25 e o verso 27, que fala sobre como é que Deus cuidou do seu povo. O seu povo estava lá no Egito, foi escravo, maltratado durante 430 anos debaixo do jugo de Faraó. E Deus tira o seu povo dali. Deus cumpre a sua promessa, envia o libertador, que foi Moisés, e tira o seu povo com braço forte. Deus opera 10 sinais extraordinários na terra do Egito, desafiando todos os deuses pagãos, todas as deidades que existiam no Egito. Cada praga, da primeira até a 10ª praga, cada praga Deus desafia um tipo de Deus pagão que os egípcios adoravam. Então Deus confrontou, foi um duelo, foi uma batalha entre Deus e os deuses do Egito, para mostrar para os egípcios, para mostrar para o seu povo que ali estava, que ele é o Deus Todo-Poderoso, que ele é o único Deus verdadeiro, como está lá escrito em Deuteronômio, capítulo 6, e o versículo de número 4, que no hebraico diz assim: Shema, né? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Errad. Ou seja, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor nosso Deus é único, é um só, é poderoso. Então, Deus ali tira o seu povo do Egito com braço forte, através das 10 pragas que ele enviou, desafiando todos os deuses pagãos do Egito. E ali Deus leva para o deserto. Você sabe que o deserto,
lá no Oriente Médio, lá no Egito, o deserto ali durante o dia, a temperatura chega a 45, né, até 50 graus de temperatura, é muito quente. E à noite é muito frio, é abaixo de 0 graus, é muito frio. Então Deus leva o seu povo tira o seu povo do Egito através de Moisés e leva para o deserto. Só que daí Deus cuida do seu povo como a menina dos seus olhos. E é o que está aqui no livro de Salmo 78. Deus, Salmo 78 revela, nos fala acerca do cuidado de Deus. Lá no deserto, ali no versículo de número 13 de Salmo 78, fala sobre a travessia do povo de Israel, do povo de Deus, pelo Mar Vermelho. Deus, para os egípcios, para Faraó, Deus para eles era um péssimo general, porque Deus tira o seu povo lá do Egito e leva para uma emboscada. Ou seja, Deus tira o seu povo lá do Egito e leva para a beira do mar, cercado de montanhas de todos os lados. O povo ficou encurralado ali diante do Mar Vermelho e atrás veio o exército de Faraó. Mas por que Deus fez isso? Então, para Faraó e para os egípcios, Deus era um péssimo general, porque colocou o seu povo numa emboscada, colocou o seu povo de frente com o Mar Vermelho. Mas sabe por que Deus fez isso? É para mostrar o seu poder, porque ninguém é maior do que o nosso Deus. Então Deus cria situações na minha vida, na tua vida, na vida do seu povo, para mostrar o poder dele, para que nós vejamos e venhamos a contemplar a glória e o poder do nosso Deus. Então ali o povo ficou diante do mar. Então Deus, ele abriu o Mar Vermelho diante do seu povo. Seu povo passou em terra seca. Depois, Deus deu um tempo, deixou que o exército de Faraó entrasse no meio do mar, até que todos eles estivessem ali, para que não escapasse ninguém. Aí Deus fecha o mar e mata todo aquele exército afogado no Mar Vermelho. E o povo viu a glória de Deus, a majestade de Deus. Então, no versículo de número 13 de Salmo 78, fala sobre esse cuidado. Quer dizer, Deus abriu o mar para o seu povo. E no deserto também, como durante o dia era muito quente, muito calor, Deus colocou uma coluna de nuvem, uma nuvem, para não só guiar o seu povo, mas para funcionar como um ar-condicionado. Você sabia que tinha ar-condicionado no deserto? Deus usou, né, aquela nuvem. Deus estava na nuvem, e aquela nuvem refrigerava todo o acampamento. Tinha aproximadamente, diz alguns estudiosos, 1,5 milhão de hebreus, mas geralmente foi 3 milhões de judeus, de hebreus que saíram do Egito. Então ali, aquela nuvem refrigerava o povo para que o sol não derretesse, queimasse o seu povo. Então Deus estava ali na nuvem, cuidando, refrigerando o seu povo. E durante a noite, era uma coluna de fogo para iluminar. Tinha luz, sabia que tinha luz no deserto, na escuridão? Coluna de fogo servia para esquentar. Como o frio era muito frio, abaixo de 0, então aquela coluna a lareira de Deus. Esquentava ali o povo, além de iluminar, guiar, esquentava o povo de Deus, agasalhava o povo de Deus. Que coisa linda! Como é que Deus cuida do seu povo? Isso está no versículo de número 14 de Salmo 78, 14. Fala sobre tudo isso que eu estou falando aí acerca da coluna de fogo, da nuvem. E do versículo 15, e no momento da sede, o povo não tinha água, não tinha reservatório de água, não tinha caixa, não tinha galões de água. Mas o povo estava ali com sede, mas Deus ali preparou o quê? Água para beber. Deus fez sair água da rocha. Deus transformou as águas amargas de Mara e sarou aquelas águas e o povo bebeu daquela água.
A água que saiu da rocha, todo bebê. Então Deus matou a sede do seu povo. Ou seja, em toda a trajetória do seu povo no deserto, casticante, Deus deu água para o seu povo. Isso está no versículo de número 15 de Salmo 78. E também, e agora, comida? Como é que o povo ia se alimentar no deserto, durante toda aquela trajetória, aquela caminhada? Mulheres e crianças, animais, e aí? Como é que fica? Então, no versículo de número 24 e 25, Deus fez maná descer do céu, chamado pão dos anjos. Está no versículo 24 e 25 de Salmo 78, o pão dos anjos, o maná. Sabe como era o maná? Eram umas sementinhas bem pequenininha e que tinha sabor de pão de mel. Você já sabe o que é um pão de mel. Então era o sabor daquele maná. Sabor de pão de mel. Que delícia, hein? Aí o povo pegava aquele maná e fazia bolo, fazia uma série de coisas. Então Deus deu pão do céu para o seu povo comer. Que coisa extraordinária, que coisa linda. E agora? E o churrasquinho, né? E a carne. O povo queria comer churrasco, o povo queria comer carne. E Deus respondeu o seu povo? Deus deu carne para eles comer? Deu. No versículo de número 27 de Salmo 78, Deus fez vir um vento oriental e trouxe cordonizes, chuva de cordonizes para todo lado. Diz as escrituras que o povo comeu até sair carne para o nariz, até eles gorfar, de tanto comer carne. Então você pode conferir nas escrituras o carinho, o cuidado de Deus. Então Deus não deixou faltar nada. E outra coisa, que não está no Salmo 78, mas está lá no livro de Êxodo. Êxodo significa saída. Então, no livro de Êxodo está lá que diz que as roupas das crianças, a roupa dos hebreus, elas eram conservadas, elas cresciam no corpo. Que coisa extraordinária, que coisa sobrenatural. As alparcas, as sandálias, as roupas no corpo, que ela crescia junto com as crianças, com os hebreus. Cresciam no seu corpo e eram conservadas. Não envelhecia as suas roupas. Também no livro de Êxodo também fala que Deus não deixou nenhuma doença pegar no seu povo, semelhante àquelas do Egito. Nenhuma enfermidade existiu no seu povo. Eles não ficaram doentes. Olha, Deus cuidou da saúde do seu povo e não deixou eles ficar doentes. Então Deus fez tudo pelo seu povo. Então por isso que ele diz aqui no Isaías, na parábola do capítulo 5 de Isaías, no versículo 4, ele diz o que poderia ter sido feito a mais do que eu tenha feito para o meu povo. Deus fez tudo. Deus fez tudo para o seu povo. Tudo. Isso serve para muitas áreas de nossas vidas, porque muitas vezes existem áreas de nossas vidas que nós falamos, poxa, eu só fiz o bem, eu dei o meu melhor, eu dei o melhor de mim, eu não fiz nada de mal, eu não fiz nada de ruim para que eu recebesse tanto mal, para que acontecesse tantas coisas na minha vida, eu não merecia isso. Mas e agora que Deus? O que Deus fez de mal para o seu povo? Deus só fez o bem para o seu povo. E ele perguntou, o que eu poderia ter feito a mais do que eu não tenha feito? Mas o meu povo, ao invés de dar uvas boas, de praticar retidão e justiça, de ser fiel e obediente, o povo foram desobedientes, praticaram injustiça, abominações, quer dizer, afrontando a Deus, quer dizer, trazendo tristeza para Deus, irritando a Deus. Então Deus fez tudo de bom, mas ele esperava do seu povo uvas boas. Deus esperava do seu povo que eles fossem obedientes. É o que Deus espera de mim, de você, de nós. Deus espera dos seres humanos, dos homens, que eles aceitem a Cristo. Que eles aceitem o plano de salvação, como está lá em capítulo de Timóteo, segundo Timóteo 2, se não for segunda carta de Timóteo, a primeira carta, capítulo 2, verso 1, onde fala sobre a oração que devemos fazer por todos neste mundo, por todos os homens,
E ali Paulo fala, porque a vontade de Deus é que todos os homens venham ao conhecimento do Evangelho e sejam salvos. E sejam salvos. É a vontade de Deus. Então, o que Deus espera da humanidade? O que Deus espera dos seres humanos? Deus espera que o homem reconheça Cristo como único e suficiente Salvador de suas almas. Que se arrependam, que busquem a Deus, recebam o perdão dos seus pecados e recebam de Deus o dom do Espírito Santo, que é a habitação do Espírito Santo em sua vida, que vai transformar a sua alma morta em transgressões e pecados em uma nova criatura. Então é isso que Deus espera da humanidade. É isso que Deus espera de mim, é isso que Deus espera de você. Que aceitemos a Cristo, que busquemos a Deus. Isso é os frutos que Deus espera de nós. E que andemos nos seus caminhos. E que pratiquemos a justiça e o juízo. Deixa aqui essa palavra para o seu coração. A palavra poderosa de Deus que venha impactar e te iluminar. E saber que você saiba que Deus está esperando uma atitude sua, uma decisão sua, para que Ele possa habitar na sua vida, para que Ele possa conceder o seu Espírito Santo, para transformar o teu interior, para transformar a tua alma, porque nenhum ser humano, por si só, é capaz de se transformar. Pode melhorar muitas coisas, mas tem coisas que somente com o poder sobrenatural do Espírito Santo. E isso acontece quando nós se rendemos, quando nós se entregamos a Deus, se entregamos a Jesus, entregamos os domínios da nossa vida para Ele. Que Deus te abençoe, meu amigo, minha amiga, e um forte abraço no seu coração, na sua alma, do seu amigo, pastor Valmir Marfim. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.